Olá pessoal, essa é a quarta parte da nossa videoaula, nesse 11 de março, estão falando sobre raízes pentecostais, e como eu disse para vocês, o Parham, ele é uma figura principal nesse pentecostalismo moderno, né? Iniciado no seu seminário, o primeiro batismo registrado de Agnes Osman acontece no seu seminário, na passagem de século, né? De 1901, onde Agnes é batizada com o Espírito Santo já tarde da noite, né, através de uma mensagem de Parham, né, e esse momento de implantação do pentecostalismo, esses atos, a ida de Parham para o meio oeste americano, para propagar essa nova mensagem de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais. Apesar de todo esse movimento dele, de toda essa ação dele, de todo esse empenho dele, mas o pentecostalismo não alcançou, não chamou a atenção do mundo até 1906. Então, o primeiro batismo, né, dentro do grupo de seminaristas do Parham acontece em 1901, mas passam-se 5 anos ele trabalhando, ele pregando, propagando e etc. Ele não consegue alavancar, não consegue levantar voo. Essa propaganda, esse voo só vai levantar na mão de William Seymour, né? William Joseph Seymour, neto de escravos americanos. Ele tinha uma deficiência num dos seus olhos, parece que não enxergava direito, mas era um homem temente ao Senhor. Ele vai estudar, ele vai ser apresentado por uma pastora negra da igreja metodista, coisa parecida, onde ele muda várias vezes atrás de trabalho para poder sustentar a família, e quando ele vai então para a cidade, encontra essa pastora, e depois ela convida ele, depois de ouvir dar uma palavra na igreja, ela convida-o para conhecer Parham, e Parham, conversando com o Seymour, gosta muito da sua desenvoltura, do amor dele pelo reino de Deus, e convida-o para fazer esse seminário, que a gente disse para vocês. Ele não ficou na porta, conforme alguns falam, preconceito, ficou na porta. Realmente havia na época a lei racial nos Estados Unidos, no começo do século XX, havia, mas só que a grandeza do Pentecoste é que essa barreira não existe. A grandeza do Pentecoste é que o preconceito é eliminado, porque nós somos cheios do amor de Deus. Então, quando William Seymour chega perto de Parham, conversa com ele, há um sentimento de amor pelo reino de Deus, tanto de Parham quanto de William Seymour, que ambos tornam-se amigos. E Parham e Seymour vai estudar no seminário de Parham. E depois de terminado mesmo o curso, ele vai assumir uma igreja de santidade, uma igreja holinense de negros em Los Angeles, né, aonde começa a dar o pontapé, é onde o pentecostalismo levanta voo. Por quê? Porque justamente lá, quando Seymour chega na cidade, ele vai tomar conhecimento do batismo do Espírito Santo em língua estranha em 1905, nas escolas bíblicas em Houston, no Texas, né? Porque o William, William Seymour, ele estuda, não é batizado com o Espírito Santo, depois de que ele obtém a experiência já na sua casa. E ele então vai dirigir uma igreja negra em Los Angeles, e nessas famosas reuniões da famosa Rua Sussa ou Rua Azusa começam em abril de 1906, no antigo prédio da Igreja Episcopal Metodista, né, de origem africana. Ficava na Rua Azusa 312, no centro de Los Angeles. É lógico, quando o William Seymour aluga esse espaço, que antes dele alugar tinha sido uma igreja, mas depois passou a ser um estábulo de animal, e agora o William Seymour vai lá e aluga de novo, limpa. Por quê? Porque acontece um acidente. Quando o William Seymour sai do seminário de Parham, ele vai congregar, e aí os irmãos não recebem mensagem do batismo do Espírito Santo. Ele então começa a ir na casa dele, e aí Jesus começa a batizar com o Espírito Santo, começa a encher de gente, e segundo a história, o assoalho não aguenta e cai todo mundo, ninguém machuca. Então obrigou o William Seymour outro dia a alugar um salão, onde ele aluga esse prédio que tinha sido usado pelos uma igreja metodista,
E agora, essa igreja está sendo usada como estábulo, né, de animais. O William Seymour vai e aluga ela, limpa, e ali começa então a igreja Missão de Fé Apostólica, que fica na Rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles. Um trabalho poderoso, desenvolvido, que durou um pouco mais de 40 anos com o William Seymour. É lógico, tem um defeito, porque se baseou muito nos milagres, na batismo do Espírito Santo, nas curas, na revelação, e esqueceu de embasar a igreja na Sagrada Escritura. Os acontecimentos relacionados ao avivamento da Rua Azusa, eles fascinam os historiadores. É porque é lindo o ato. Por que é lindo? Porque não tinha preconceito. Tanto, né, de raça, de cor, de religião. Chegava um presbiteriano, chegava um batista, qualquer um chegasse lá, conversava com o William perguntava: você crê? E a pessoa às vezes em lágrimas: eu creio, então é para você também. Dobra o joelho, impunha as mãos, e Jesus bateu com o Espírito Santo. Então, o ênfase, a eclosão do movimento pentecostal do século XX acontece na Rua Azusa. Por mais que alguns dizem que o pentecostalismo brasileiro não tem raiz na Rua Azusa, é pertinente, enfim, mas a Rua Azusa foi tão influente que o pastor Gunnar Wingre colocou a primeira instituição do Brasil, não chamava Assembleia de Deus, chamava-se Missão de Fé Apostólica, né? Uma missão de propagar as boas novas e, junto com ele, os dons espirituais, né? A missão de Fé Apostólica na Rua Azusa realizava 3 cultos por dia, 7 dias por semana, e durante 3 anos e meio, milhares de pessoas receberam o batismo do Espírito Santo e todos falavam em línguas estranhas, né? O periódico chamado Fé Apostólica, que seu irmão produziu, ele enviava gratuitamente para mais de 50 mil leitores, né? Você vê que Seymour era um homem de visão. Ele produziu jornal e 50 mil exemplares ele distribuía para todos, né? Divulgando a mensagem do avivamento da Rua Azusa. E isso trazia uma propaganda. E depois teve a propaganda do jornal de Los Angeles dizendo assim: temos uma nova avivamento entre nós, né? E aí a população procurou a Rua Azusa. Foi aonde o negócio se espalhou com rapidez pelo mundo todo. Então, após essa divulgação do avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo se espalha com rapidez pelo mundo e cresce a ponto de tornar a maior força da cristandade. Hoje, o pentecostalismo em 2006 vai tornar-se a maior família cristã, né? Antes era católica, agora são os pentecostais. O William Seymour lidera o avivamento da Rua Azusa, espalha o pentecostalismo por todo o mundo. Os cultos da Rua Azusa são notabilizados pela harmonia interracial, ou seja, em plena segregação racial lá não tinha esse problema, porque iam brancos, iam pretos, iam orientais, todo mundo no mesmo ambiente, buscando o Espírito Santo, e casamento começa a acontecer entre brancos e pretos. Enfim, o movimento da Rua Azusa parece ter sido uma fusão da religião branca de santidade com o estilo de adoração e tradição cristã negra dos Estados Unidos, que inicia nos tempos da escravidão no sul. O louvor, a adoração expressiva da Rua Azusa é caracterizado por dança e clamores. Era comum tanto entre brancos apalacianos quanto entre os sulistas negros, né? Então você vê que não tinha um preconceito, não tinha uma divisão, né? A mistura de línguas e outros dons carismáticos, música de brancos, negros e variados estilos de adoração deu origem a uma forma local de pentecostalismo. Essa expressão de vida cristã provou-se extremamente atrativa para as pessoas discriminadas nos Estados Unidos e em outras nações. Essa posição interracial da Rua Azusa era uma admirável exceção ao racismo e à segregação da América na época. O fenômeno que reunia brancos e negros para a adoração sob liderança de um pastor negro parecia inacreditável para quem estava de fora. Ou seja, o preconceito racial, o preconceito de qualquer tipo, dentro do movimento pentecostal, sempre foi estipado, porque o amor de Deus abrange e exala em todos os lados. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.